Olá, turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares, ok? Bom, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações e sempre que for possível, né, faça o print da tela, passa essas informações para o seu caderno, né, e a gente continua os estudos. Beleza, turma? Vamos começar? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, às reações inorgânicas, reações químicas. Já trabalhamos os tipos de reações, as condições para que essas reações possam acontecer. Bom, e na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar essas condições na forma de questões. Então, eu trouxe uma série de questões que a gente vai responder, comentar, para a gente poder compreender melhor esse tópico relacionado às condições de ocorrência das reações químicas. Show de bola? Então, vamos começar, turminha. Bom, antes de partirmos para as questões, olha só, a gente precisa relembrar os seguintes pontos. Para que as reações ocorram, é necessário que pelo menos um dos produtos, só lembrando, né, os reagentes vão se combinar e vão gerar produtos, né? Um dos produtos, quando comparado aos reagentes, né, vão apresentar no mínimo uma das características a seguir. Quais são elas? Seja mais fraco, ou seja, menos ionizado ou dissociado. Então vamos, se o resultado fosse um ácido, esse ácido deve ser menos ionizado do que o ácido que o originou. Menos ionizado quer dizer que vai liberar menos H+. E quanto menos H+ for liberado, mais fraco será esse ácido. Ou então, quanto menos hidroxilas forem liberadas, aí no processo de dissociação, então mais fraca será a base, certo? Os produtos, ou um dos produtos, deve ser, né, mais volátil. O que é isso, turminha? Vai passar com maior facilidade para o estado gasoso, ou então vai ser produzido um gás. Então, a formação de um gás, né, é uma condição para que a reação possa acontecer. Ou então um produto, né, mais volátil, né, que tenha uma maior facilidade de passar do estado líquido para o estado gasoso. Uma terceira condição é que seja menos solúvel, ok? Aí serve muito para as bases e para os sais. Eles devem apresentar uma solubilidade menor, certo? Então, eles vão precipitar. Então, a formação de um precipitado também é uma condição para que a reação possa acontecer. Baseado nessas três condições para que uma reação possa acontecer, vamos agora resolver algumas questões, ok? Olha só. Nós temos aqui uma fila de reatividade para os metais, ok? Da direita para a esquerda, né, nós temos o aumento da reatividade ou então o aumento da oxidação. Olha só, analisando a série eletromotriz que fornece a reatividade dos metais, indique qual reação que irá ocorrer espontaneamente. Turminha, para que uma reação possa ocorrer espontaneamente, ou seja, basta que a gente junte, a gente combine os reagentes e aí automaticamente essa reação ela vai se desenvolver. Então, observando essa fila de reatividade, olha só, as reações que estão sendo aqui propostas, nós temos um metal, certo, reagindo com uma solução. Essa solução, ela apresenta, né, ela é um sal, então ela vai apresentar também um metal. Por exemplo, metal cobre, metal ferro. Então, é uma reação de deslocamento. Então, o metal simples, né, a substância simples, vai deslocar o metal presente no sal, né, presente na solução. Para que isso possa acontecer, a gente vai ter que observar
a fila de reatividade. Olha só, os elementos mais à esquerda, eles são mais reativos. Então, o elemento à esquerda, ele consegue deslocar o elemento que está à direita. Vamos observar. Por exemplo, ó, se a gente comparar o sódio com o alumínio, o sódio está à esquerda, então ele consegue deslocar o alumínio. O alumínio, por estar à direita do sódio, ele não vai conseguir deslocar o elemento sódio. Então, aqui nós temos que observar a fila de reatividade. E observando a fila de reatividade, ó, a reação que pode ocorrer espontaneamente é a alternativa A, é a letra A. Quais são os metais, turma? Ó, alumínio e o cobre, né? Aqui o alumínio ele vai deslocar o cobre. É possível? Vamos observar aqui, ó, a fila de reatividade. O alumínio, certo? E aqui está o cobre. Quem está à esquerda? O alumínio. Então, o alumínio, sim, ele é capaz de deslocar o elemento cobre. Então, a reação letra A, ela pode acontecer. Analisando rapidamente a letra B, turma, ó, nós temos a prata querendo deslocar o ferro. Olhando a fila de reatividade, olha só, a prata, ela não se encontra à esquerda do ferro, se encontra à direita. Então, a prata não tem força suficiente para deslocar o elemento ferro. Por isso, a letra B, e assim as outras alternativas não podem acontecer. Então, resposta correta, a letra A. Próxima questão, turminha. Olha só, aqui nós temos uma reação, ok? BaCl2, ou seja, cloreto de bário reagindo com o cromato de sódio, ok? Nós temos aulas anteriores relacionadas a essa nomenclatura de sais, ok? E aí está formando um composto A e um composto B, certo? Observe que o composto B, pela seta, vai gerar um precipitado, ok? É uma substância menos solúvel, com isso vai precipitar, vai ficar no fundo do recipiente. Na equação acima, a fórmula e o nome do precipitado são. Então, aqui o enfoque é com relação à substância B. Queremos um nome e a sua fórmula, certo? Bom, turminha, observando aqui embaixo, ó, o que eu escrevi para vocês. Essa reação, ela se trata de uma reação de dupla troca. Então, vai acontecer duas trocas. O positivo de um elemento vai se combinar com o negativo do outro elemento e vice-versa, certo? Sendo assim, ó, o bário, que é o positivo do cloreto de bário, o bário vai se combinar com o cromato, que é o negativo do cromato de sódio. Então, vai ficar BaCrO4, certo? O sódio, que é o positivo dessa substância, vai se combinar com o cloro, que é o negativo dessa segunda substância, gerando o NaCl. NaCl sabemos que é o sal de cozinha, é o cloreto de sódio. É uma substância muito solúvel, certo? Então, o NaCl vai se dissolver na solução. Quem vai precipitar? Vai precipitar o BaCrO4, que é o cromato de bário, certo? Então, a fórmula BaCrO4 e o nome cromato de bário. A alternativa correta, a letra C, beleza? Aqui, turminha, a gente precisa puxar aquela informação, aquele conhecimento, certo, de reações de dupla troca. Então, mais uma vez, positivo de um com o negativo do outro. O positivo da segunda substância com o negativo da primeira substância. Então, é preciso que ocorra duas trocas, certo? E aí é só a gente lembrar o começo da molécula ou da substância iônica, o começo é o positivo, a parte final é o negativo. Show? Vamos para mais uma questão. Bom, o nitrato de bário pode ser preparado em meio aquoso
através das transformações químicas abaixo. Então, a questão, turminha, nos traz aqui o seguinte, ó, nós temos primeiramente o cloreto de bário. Então, o cloreto de bário, ele vai reagir, ele vai interagir com o carbonato de sódio numa primeira etapa, numa etapa 1, certo? Formando, dentre um dos produtos, o carbonato de bário. Esse carbonato de bário, ele vai, então, reagir com o ácido nítrico, certo? E aí vai gerar o nitrato de bário. Então, é a substância que queremos chegar. Nas etapas 1 e etapa 2, ocorrem respectivamente. Olha só. Então, eu reescrevi, certo? O processo, a etapa 1 e a etapa 2. Agora, vamos explicar o que vai acontecer em cada uma das etapas, beleza? Bom, na etapa 1, o cloreto de bário, certo? Vai reagir com o carbonato de sódio. O que vai acontecer? Turma, reação de dupla troca. Então, já explicamos esse processo na questão anterior. Então, os produtos formados, ó, o carbonato de bário e o cloreto de sódio. Mais uma vez, o cloreto de sódio é uma substância muito solúvel. Então, vai ficar dissolvido. Aí, o que acontece? O carbonato de bário ele vai precipitar, certo? Então, vai acontecer a precipitação do carbonato de bário. Bom, esse carbonato de bário vai reagir com o ácido nítrico, né? E o que vai acontecer? Vai gerar, olha só, o nitrato de bário mais o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico, esse H2CO3, é uma substância, é um ácido, só que é um ácido muito instável. Ele automaticamente ou espontaneamente, né, ele vai se decompor, ele vai se fragmentar em água e gás carbônico. Então, nessa segunda etapa, a gente vai perceber o desprendimento do gás carbônico. Haverá, turma, um borbulhamento. Esse borbulhamento, né, se deve à liberação, à produção do gás carbônico. Então, a alternativa correta, a letra A. Show, né? Então, vamos lá. Mais uma questãozinha. Produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidentes domésticos. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar um banheiro. Então, isso aqui é um texto, né, um trecho retirado de uma fala de uma pessoa. Olha só. A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar e meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar a respirar. Um relato dramático, né? A gente vai comentar essa questão. Olha só. O trecho destacado poderia ser reescrito em linguagem científica da seguinte forma. Então, voltando aqui, ó, o trecho destacado, ó, a mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Então, aqui nós temos uma fala popular, certo? Com base em conhecimentos, né, conhecimentos do senso comum. Mas como a gente poderia traduzir essa fala, né, traduzir para um linguajar da química? Olha só, alternativa letra D. Com a mistura, houve transformação química, ou seja, houve uma reação química, certo? Que produziu rapidamente gases tóxicos. Então, a melhor tradução para a química seria a alternativa letra D. Então, houve, com base na mistura, houve uma transformação, uma reação química, produzindo gases tóxicos, que deixou essa pessoa asfixiada, certo? Ainda continuando, turminha, né, com esse mesmo texto e trecho, a gente vai para a pergunta seguinte. Olha só, são duas perguntas relacionadas a essa fala. Entre os procedimentos recomendados
para reduzir acidentes com produtos de limpeza, aquele que deixou de ser cumprido na situação discutida na questão anterior foi, vamos só relembrar, a mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar e meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar a respirar. Isso aconteceu por quê? Porque houve o quê? Uma manipulação indevida, produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados podem gerar, né, acidentes domésticos. Com base nessa situação, olha só, o que deixou de ser cumprido? Vamos lá. Alternativa correta, turminha, letra B. Leia atentamente os rótulos e evite fazer misturas cujos resultados sejam desconhecidos. Na letra A, não armazene produtos em embalagem de natureza e finalidade diferentes das originais. Essa letra A, em hipótese nenhuma, devemos fazer. Só que ela não está relacionada ao problema da questão. Mas olha só, a gente não deve guardar produtos em embalagens de outros produtos. Por quê? Porque pode haver um resquício daquele produto original. E aí haverá ou poderá acontecer uma reação química, né? E o que acontece? E aí eu vou voltar para a letra B, porque a gente pode gerar, a gente pode obter resultados desconhecidos, certo? Na letra C eu queria comentar também, rapidinho, não armazene produtos de limpeza e substâncias químicas em locais próximos a alimentos. Por quê? Porque algumas substâncias, né, elas emanam vapores. E esses vapores, né, eles vão sair porque a pessoa não fechou corretamente a embalagem, né, o vidro, o recipiente. Então, esses vapores, eles podem interagir com os alimentos, contaminando os alimentos. Então, produtos de limpeza e substâncias químicas, em hipótese alguma, não podem estar próximos de alimentos. Só que, mais uma vez, essa situação ela não tem correspondência com o problema da questão, né, que a pessoa passou. Verifique nos rótulos das embalagens originais todas as instruções para os primeiros socorros, certo? A gente precisa ter esse hábito de ler os rótulos, né? Por quê? Nos rótulos vão dizer as substâncias, mas especialmente, né, o que a gente pode fazer se acontecer algum acidente. Se a gente pode lavar com água ou não, se a gente precisa colocar gelo, certo? Se precisa tomar alguma substância, algum produto antes de ir ao médico. E lógico, precisa ir ao médico. Então a gente precisa ter esse costume, turma, de ler os rótulos para saber se acontecer alguma coisa, o que fazer, ok? Mas a letra D não está relacionada com o problema em questão. Letra E. Mantenha os produtos de limpeza em locais absolutamente seguros. Olha só, importantíssimo, fora do alcance das crianças. Especialmente as crianças, né, elas não têm muita noção dessa substância. E muitas substâncias elas são coloridas, né? Muitos produtos de limpeza apresentam uma coloração que vai chamar a atenção da criança. Então a criança pode acabar manipulando, ingerindo, e isso vai gerar um problema sério. Então, a alternativa que está ligada, né, com o problema é justamente a letra B. Leia atentamente os rótulos e evite fazer misturas cujos resultados sejam desconhecidos. Especialmente produtos de limpeza não podem ser misturados. Um detergente A com um produto B. Não faça isso. Até porque a maioria da população não tem muitos conhecimentos, né, relacionados a essa interação desses produtos. Então, isso pode gerar um produto mais volátil, e produto volátil é uma condição para que a reação possa acontecer, certo? Esse produto volátil, né, ele pode ser um gás tóxico. Isso vai gerar a intoxicação da pessoa. Então, o que aconteceu
na questão foi justamente a letra B. Ok, turminha? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!